Agora recebendo aqui no estúdio, falando mais sobre a saúde dos olhos, com o médico oftalmologista Cláudio Vieira, Vamos compartilhar um pouquinho mais dessa história da dona Claudete. Doutor, obrigada por aceitar o nosso convite e estar mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde. Doutor, a gente viu aí a questão do diabetes, agravando a saúde ocular da dona Claudete. Explica pra gente qual que é a ação dessa doença na saúde dos olhos. Por que ela compromete tanto a visão? O diabetes é a maior causa de cegueira hoje no mundo, seguido do glaucoma, que é a segunda maior causa de cegueira, e posteriormente a degeneração macular. O diabetes, o não controle da glicemia, ou seja, o acúmulo e o aumento do açúcar dentro do corpo, causa muita destruição. No olho em si, o que acontece? Aumenta a pressão dentro dos vasos sanguíneos pelo acúmulo de açúcar, estoura esses vasos e rompe e começa a dar hemorragia. Essa hemorragia leva a um processo inflamatório, irritativo, aumenta a pressão, que é o glaucoma, e posteriormente causa um edema. E aí começa o tratamento, aplicação de laser, aplicação de medicações. Só que se não há um controle glicêmico, o tratamento não segue da maneira como nós gostaríamos. Então, sempre tem que haver um conjunto. Controle glicêmico, exercício físico, alimentação, medicação, para que a glicose diminua, volte para os parâmetros normais e você segue o tratamento. É claro que para que o paciente chegue ao extremo de ter que ir para uma cirurgia, aplicações, é porque realmente o diabetes se descontrolou muito e já faz anos, Os pacientes são diabetes tipo 1, que já nascem ou logo depois que nascem ou na infância adquirem diabetes, esses têm que tomar mais cuidado, porque tem uma vida grande e prolongada. Os pacientes tipo 2 são mais velhos, esses, não que não tenha que controlar, mas é diferente, Mas o controle glicêmico é o mais importante e o controle da retina, quando afeta a retina. Só que o mesmo tratamento que você faz para a retina, se não for controlado com a dieta, às vezes o resultado não é tão bom. Controle da alimentação, atividade física, controle de peso, uso de medicamentos, seguir as orientações dos médicos. E quando chega num estágio tão avançado, com a visão tão comprometida, pode-se passar por um procedimento, mas recuperar a visão como era antes é difícil, doutor? É difícil falar, porque eu sempre falo que a medicina não é uma ciência exata, O paciente tem que fazer um acordo com ele mesmo, Eu falo para meus pacientes que eu não passo a mão na cabeça deles. Eles têm que estar cientes de que eles têm que fazer aquilo em casa. A dieta, a alimentação, procurar um endocrinologista, procurar o clínico, ir para o posto, fazer o controle glicêmico para que a glicose caia e o controle, o tratamento da retina ou do olho possa ter sucesso. Quando o paciente chega já para uma cirurgia, aplicação de laser, medicações, e isso é crônico, tem pacientes que fazem inúmeras aplicações, por quê? Porque não controla o diabetes e às vezes controla, mas a retina dele já não dá o resultado que poderia dar desde o início. O edema permanece, aplica-se uma vez, aplica de novo, mas doutor, vai aplicar novamente? De novo. Graças a Deus temos as aplicações. Antigamente não havia isso, era só laser. Então o laser queimava a retina e infelizmente, onde queimava, parava o sangramento, mas destruía a retina. Nós mostramos uma reportagem no comecinho dessa edição sobre a dona Claudete, que teve a visão prejudicada pela diabetes. E agora a gente também vai trazer alguns números importantes, Carlinha. Isso mesmo, os números são dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, referentes ao município aqui de Presidente Prudente. Dá uma olhada aqui na tela. Os procedimentos cirúrgicos hospitalares para tratamento de doenças do aparelho da visão quase triplicaram de 2024 para 2025, levando em conta os primeiros semestres desses anos. O aumento registrado foi esse aqui, é impressionante, 193,28%. Os procedimentos clínicos ambulatoriais também aumentaram, 17%, e os procedimentos cirúrgicos ambulatoriais tiveram uma pequena queda de cerca de 8%. Pois é, para falar mais sobre a saúde dos olhos, a gente está recebendo hoje o médico oftalmologista Cláudio Vieira. E no início do FN1 já falamos sobre o diabetes, como essa doença pode comprometer a saúde dos olhos. O doutor trouxe explicações e abrimos espaço para as perguntas enviadas pelos telespectadores. Doutor, são muitas dúvidas. Vamos começar aqui, pela pergunta do Valdemar de Prudente. Quem toma remédio para fibromialgia pode ter problemas com glaucoma? Teria alguma relação?
Depende do estágio da fibromialgia, o paciente pode estar usando corticoide. E o corticoide é uma medicação que aumenta a pressão intraocular. Uma das dúvidas do paciente é assim, doutor, eu tenho glaucoma, eu não posso usar corticoide? Não, não é assim. Se o paciente tem glaucoma e está controlado o glaucoma, com autorização médica ele pode até usar o corticoide. Mas se o paciente já tem uma história familiar de glaucoma, tem tendências na família de ter glaucoma, é descendente da raça negra, já ouviu alguma indicação do médico sobre ele possivelmente ter glaucoma, tem que tomar cuidado com o corticoide. Pergunta aqui também sobre relação entre as doenças. Como é a diabetes para quem tem ceratocone? Bom, o paciente que tem ceratocone, ele tem uma doença na córnea. A córnea dele forma um cone. Se ele tem diabetes, é aquilo que nós falamos, ele tem que controlar a glicose. Porque imagina se no futuro ele se tornar um paciente obeso, com diabetes descompensado, e apresentar uma retinopatia diabética mais o ceratocone, a visão dele vai ficar muito baixa. Vamos agora aqui responder a dúvida da Zilda. Ter diabetes torna inevitável o comprometimento da minha visão? Doutor, essa preocupação de quem recebe esse diagnóstico, né? Em algum momento da vida vai ter a saúde dos olhos comprometida ou tem como evitar, prevenir isso? Não necessariamente. O paciente diabético controlado, você tem pacientes que se controlam. Você vê que tem pacientes diabéticos que caminham todo dia, faz a dieta correta, toma medicação, faz os exames. Ele vai viver a vida toda sem nada acontecer nos olhos. Agora, o paciente começa a aumentar o peso, aumenta a ingesta de carboidrato, a glicemia já não está mais 100, está 120, 130, a hemoglobina glicada já está 6 ponto alguma coisa, ele tem uma grande chance de ter alterações visuais e doenças na retina. Seguindo, a gente traz aqui a Eugênia, que pergunta o seguinte: quando pingamos colírio todos os dias, é possível controlar a pressão alta do olho e, consequentemente, o glaucoma? Não, depende qual colírio que ele está pingando. Se o paciente usa um colírio de corticoide, que antigamente era comum vender na farmácia, hoje não, sem a prescrição médica, e ele tem tendência a glaucoma, ele pode aumentar a pressão intraocular. Agora, eu tenho glaucoma e uso os colírios todo dia, colírios de glaucoma, antiglaucomatosos, controlados e orientados pelo médico, ele vai controlar a pressão. O médico vai observar se aquele colírio está reduzindo a pressão ou se ele vai para a cirurgia. O glaucoma não tem cura. O glaucoma é uma prevenção, nós vamos prevenir que a pressão dele fique alta para que nós não possamos atingir o nervo óptico. Então, ela usar o colírio, ela vai controlar? Ela vai precisar de uma avaliação médica. Doutor, a gente vê muita gente que ainda usa o colírio, né, para tentar melhorar a umidade ali do olho, né? É perigoso? Tem algum tipo que é recomendado? Como facilitar, então, que o olho fique mais confortável ali durante o dia? Eu sempre brinco que é coisa de brasileiro. O Brasil é o país um dos que mais vende colírio lubrificante. Você vai na farmácia e compra à vontade. Isso tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes eles usam um vasoconstritor e acham que o vasoconstritor é um lubrificante. Às vezes não é, pode aumentar a pressão. Aí usa um colírio com corticoide, comprou na farmácia e pode aumentar a pressão. Então, sem prescrição médica, não deve. Está em casa, nesse período seco, a umidade do ar muito baixa, o frio, lave as mãos, lave o rosto, faz uma compressa de água gelada, faz compressa de chá de camomila gelado, isso é ótimo. Não está havendo resultado? Procure assistência médica para tirar as dúvidas, é o mais importante. Também já ouvi falar de pingar soro fisiológico. É perigoso, doutor? Tudo bem? Antigamente o que nós tínhamos era soro fisiológico, mas o soro fisiológico, se você abre, você tem que usar e jogar fora. Então a ampola pequena de 5, 10 ml, usou, lavou o olho, joga fora. Normalmente, antigamente, não sei se vocês lembram, tinha aqueles tubos grandes que ficavam na geladeira. O soro fisiológico, com o gelo, com o calor, produz fungos e aquilo se contamina. Então, usou e joga fora. Agora, o melhor é usar o colírio. Olha só, não serve para colírio, não serve para inalação. Depois de um período passado, tem que descartar. Joga fora. Tá aí, ó, o recado. Vamos ver aqui a pergunta do Wagner. Tem quem diga que colírio faz mal. Eu uso sempre que sinto meu olho irritado. Posso, Wagner? A gente acabou de responder a sua dúvida, inclusive aqui, ó. A Mara Lúcia, algo deve ser feito para preservar a saúde dos olhos depois que envelhecemos? Boa pergunta. Bom, ter uma vida saudável, praticar esporte, alimentação correta. Se você tem diabetes, controlar o diabetes. Se você tem hipertensão, controlar a hipertensão, porque você tem também a doença da retinopatia hipertensiva. Se alimentar corretamente, fazer os exames e as consultas periódicas, ter uma vida de qualidade. Não tem nada que você possa fazer diferente. Agora, tem tendência a glaucoma familiar? Procurar e controlar. Tem tendência a ter outra doença? Controlar. Doutor, eu vou ter catarata? Todos nós vamos ter.
Se a gente viver bastante, nós vamos ter catarata. Isso não tem como fugir. Isso é do envelhecimento. Agora, para ter uma vida saudável, para ter um olho saudável, é ter uma vida saudável. Doutor, surgiu uma palavra aqui que eu não conheço, ó. A Sônia. Doutor, eu tenho drusa atrás dos olhos. O que fazer? O que é isso? Ótima pergunta. Isso é a degeneração macular relacionada à idade, que é a terceira causa de cegueira. Muito tempo atrás, nós não tínhamos muito o que saber disso. Hoje nós sabemos que é a terceira causa de cegueira e não há cura. Existe um controle, mas na grande maioria das vezes nós não temos tratamento específico para isso. No início usa-se vitaminas, ela tem dois tipos, tem a úmida e a seca. A seca é comum e não tem tratamento, a úmida é raríssima e tem tratamento, você controla, não é um tratamento eficaz, mas você controla. Mas as drusas por uma forma simples, o envelhecimento da mácula. Tá aí, acho que a gente respondeu. Tem bastante gente falando aqui de colírio e acho que o grande recado é esse, né, doutor? Colírio com receita médica, com Sim. a recomendação médica, para não correr risco, porque tem aquele que deu certo para mim, esse aqui é bom para mim, talvez não seja para outra pessoa. Sim. E de modo geral, o pessoal falando aí sobre a importância dos cuidados básicos, que o doutor também falou aí. Não tem jeito, né, doutor? É ter uma boa saúde, ter bons hábitos. Sim. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Até uma próxima. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, boa doutor. tarde.